Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Josso, hoje temos connosco mais um convidado da área do treino, do exercício. Antes de irmos ao convidado, relembrar-vos, eu sei que sou sempre chato, mas relembrar para vocês subscreverem os canais do podcast, já sabem, está disponível no YouTube, Spotify, iTunes e na SoundCloud. Ok? E também agradecer a todos o feedback que me têm dado pelos episódios. Muito obrigado. Vamos então ao que interessa. O meu convidado de hoje é o Rafael Peixoto. Rafael, muito obrigado pelo teu tempo e por teres aceito este desafio. Gostava que numa primeira fase te apresentasses, falasses um bocadinho sobre ti, aqui para quem nos está a ouvir. Bom, antes de mais, Joshua, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer para mim poder partilhar um pouco daquilo que é a minha opinião e do que é que são as minhas ideias e do que é que eu faço. E também dar-te, acima de tudo, os parabéns por esta iniciativa, porque também é de extrema importância e de relevância haverem profissionais como tu que acabam por ter estas ideias e querer difundir o conhecimento e partilhar sempre o trabalho e o bom trabalho que existe nesta área. Bem, como já disseste o meu nome, eu sou Rafael Peixoto, estou nesta área não há muitos anos, não é? Ainda sou relativamente novo, eu tenho 29 anos, comecei a trabalhar foi um pouco cedo, na altura em que estudava eu já comecei a trabalhar nesta área, e é um pouco curioso o meu percurso, porque digamos que eu numa fase inicial eu queria muito trabalhar naquilo que é o fitness comum, se é que posso dizer assim, comum, ou seja, queria trabalhar naquela questão da hipertrofia, da perda de massa gorda. No entanto, quanto mais eu fui estudando e mais fui conhecendo as áreas, não é? A fisiologia, a biomecânica, comecei-me a perceber que efetivamente nós, digamos que na hipertrofia e na perda de massa gorda, acabamos por ter uma importância, não quero dizer baixa, mas digamos que para o efeito, nós não somos o principal autor. Digamos que a pessoa está muito mais dependente daquilo que ela faz nas 23 horas que não está connosco, porque ela no máximo está 1 hora daquele dia connosco, e isso é muito mais importante. E então surgiu aí aquele interesse, acima de tudo, pelas lesões, tanto que eu depois, já quando estava a trabalhar, tirei uma pós-graduação direcionada à reabilitação desportiva, seguido também de outras formações nessa mesma área e agora já obtenho várias pós-graduações e também formações nesse sentido. E esse meu gosto foi surgindo cada vez mais, até que depois eu comecei a entrar naquele contínuo que é a performance, ou seja, estar no ponto, ou seja, ter aquela ligação com a fisioterapia e acompanhar o atleta desde que sai desse momento até aquele momento em que entra, digamos, no jogo ou no seu desporto, que dependendo do qual ele pratica. E também, no fundo, no fitness, estou um bocadinho nessa zona, ou seja, trabalho muito com pessoas que possuem patologias neuromusculoarticulares, pessoas que de facto precisam de uma sensibilidade acima de tudo, mais do que conhecimento. Aquilo que me parece com a experiência é que precisam de mais simples a teoria na sua perfeição, não é que ela não seja importante, é extremamente importante, mas também não nos podemos esquecer que são sempre seres humanos, seja atleta, seja uma pessoa comum, são sempre seres humanos e temos que ver as coisas dessa forma. Por isso, este trajeto todo acabou por culminar na área do exercício, mais direcionado às lesões. Eu estou numa especialização da BioWiser, que é o Strength and Conditioning Specialist, em que estamos a nossa equipa do GETFA, que está o Lassa, e fazemos uma equipa muito forte e, no fundo, nós queremos partilhar aquilo que é a nossa ideia e a nossa visão sobre o exercício no fitness, assim como na performance.
além de ser formador também noutras escolas como é a Fitness Academy, numa pós-graduação de Sports Performance, eu sou dono de uma box em Braga, com o meu sócio, o Luís Pedro Cerca, em que nós agora estamos a passar um bocadinho num momento de mudança na nossa forma de atuar, digamos, perante a população em geral, e estamos cada vez mais a evoluir e a tentar oferecer o melhor possível. E trabalho também num estúdio em Famalicão, que é o Prime Fit Rehab and Training Center, onde aí tenho uma ligação maior com aquilo que é a performance desportiva, e nós lá temos o chamado o Prime Performance Lab, onde efetivamente damos apoio no momento de off-season, assim como no momentos de in-season, acabamos por ajudar ao máximo possível os atletas que lá temos. E não me querendo alongar muito mais, que já me estou a alongar um bocado, no fundo é este o meu trajeto e foi este o meu colmatar de vida, digamos. Boa, Rafael. Excelente. Dá para perceber então que também trabalhas, lá está, na área da performance, e nós também nunca podemos esquecer que a área do fitness também tem a sua performance do dia a dia, não é? Também é importante Exatamente, claro. para quem nos está a ouvir. Ok, Rafael, falando aqui um bocadinho na área dos atletas, nós preparadores físicos focamos muito, como o próprio nome diz, no físico. E por vezes esquecemos um bocadinho da parte cognitiva, não é? Se calhar de reagirmos a um estímulo que, se calhar, se nós vimos bem, pode ser algo igual, de ter a mesma importância que a parte física, ou então ainda mais importante, se quisermos dividir em termos de percentagens, por exemplo, um jogo de futebol, um jogo de rugby ou de outra modalidade, a parte cognitiva se calhar ser até às vezes a mais importante. Falo isto, eu sou muito assim na parte física, e depois comecei a seguir um bocadinho o teu trabalho e começou aqui a fazer o clique, ok, isto também faz algum sentido. Gostava que explicasses aqui um bocadinho a tua experiência, como é que tu trabalhas essa parte, não vamos dizer assim isolada, mas de uma maneira mais fácil, esses estímulos cognitivos com os atletas, se é importante, se é importante complementar, e como é que se trabalha essa parte. Claro, nós como preparadores físicos, não é? Como o próprio nome diz, a preparação do físico, temos sempre essa visão um bocadinho enviesada, não é? Porque no fundo é aquilo que nós mais estudamos e que mais sabemos, e efetivamente existem resultados demonstrados que nós conseguimos melhorar as qualidades físicas, e que isso, eu acho que acima de tudo é ter a ideia que não significa que o atleta vai ter melhor performance, simplesmente é dar-lhes oportunidades para eles, no terreno deles, terem melhor performance. Não é? Não podemos ter esta ideia, ou pelo menos na minha opinião, de que se ele é mais forte, ele vai ter melhor performance. Nós estamos a criar possibilidades, a abrir caminhos àqueles atletas para efetivamente poderem ter melhor performance. E acho que nesse contexto, lá está, nós devemos ter sempre um olhar global e perceber que temos pessoas à frente e que não só o físico é importante, mas também questões psicológicas, questões de saúde, e daí veio essa componente mais cognitiva, ou seja, também trabalhando com alguns atletas num momento de in-season, por vezes o trabalhar o físico até já podemos estar a dar demasiado estímulo, não é? Como eles também têm o seu trabalho, entre aspas, no clube, nós podemos efetivamente tentar trabalhar outras componentes. E já vemos que em alguns estudos, um atleta que na sua componente cognitiva acaba por ficar mais afetado, a sua performance também pode ficar um pouco impactada por isso mesmo. E então, daí eu acabo por tentar dar sempre algum estímulo dessa forma, até porque eu também trabalho com 2 pilotos de rally, e nesses atletas, eu acho que digo a qualquer um que, se puderem ter a experiência de trabalhar com uma pessoa dessas, tenham, porque cognitivamente são pessoas excepcionais. São pessoas que resolvem um problema com extrema facilidade,
conseguem estar atentos naquilo que é chamada a dupla tarefa, conseguem ter 2 focos de uma forma incrível e uma capacidade de reação brutal. Eu próprio fico de boca aberta quando eu tento criar um problema a pensar isto agora é que lhes vai criar dificuldade, e eles numa questão de segundos já está. E acho que isso é espetacular. E no fundo aquilo que tento fazer vai um bocadinho também do estudo, que é muitas vezes nós sabemos que o sistema nervoso tem uma componente que é a irritabilidade, e eu tento no fundo criar formas de irritar esse sistema nervoso, ou seja, dependendo também do desporto que é, por exemplo, um atleta de futebol, agora não temos público nos estádios, nem nos outros terrenos em que eles podem jogar sem ser estádio, no clube, mas efetivamente isso são sempre distrações, ou seja, eu tento criar um momento em qualquer tarefa em que eu lhe vou colocar sons que o irritem e que se calhar o distraiam para ele se focar cada vez mais na tarefa que está a fazer e que esses estímulos sejam simplesmente ignorados. E lá está, não sei se isto vai efetivamente resultar numa melhor performance, no entanto, acho que é sempre interessante, se tivermos tempo, trabalhar estas componentes. Outros exemplos, por exemplo, a utilização de cores e de dar uma tarefa dupla. Eu com os pilotos de ralis uso muito uma bola que, eu agora não me estou a recordar do nome, mas é uma bola que ao choque ela mostra uma cor, e então eu atribuo uma tarefa a cada cor para eles terem que tomar uma decisão num curto espaço de tempo. E é aí que eu digo que eles são mesmo incríveis, porque eles num curto espaço de tempo conseguem reagir e facilmente se adaptam àquilo e fazem parecer aquilo que para nós é difícil, extremamente fácil. Depois as outras tarefas, como por exemplo a utilização de algumas aplicações, como é o Grid, que é uma tabela com números e eles terem que estar atentos também a cores, ou seja, temos também imensas formas e aqui é um bocadinho também abrir o leque da nossa imaginação. Mas acho que é sempre até importante olharmos para o atleta numa perspectiva também global e tentar que esta agilidade mental ele a consiga transportar para aquilo que é o seu desporto. Sem dúvida, Rafael, falaste muito bem, ou seja, não devemos só ficar na parte física, apesar do nome ser preparação física ou preparadores físicos, mas sem dúvida que essa parte, quando comecei a ver um bocadinho esse teu trabalho, por acaso que foi com os pilotos, também comecei a questionar, ok, isto também faz sentido nos outros atletas, jogam futebol, jogam rugby, não é? Ou seja, eles também têm de ter essa tal agilidade mental, não é só estar ali a fazer os exercícios no ginásio, sempre com aqueles movimentos básicos, todos sabemos, ok, depois no terreno, no jogo, Exatamente. não vai ser sempre assim, não vai ser daquela maneira tão simples, não é? E como disse um amigo meu, e eu rio-me bastante com esta expressão, que foi o Tiago Rocha, que quem levanta peso sem pensar é grua. Portanto, nós na sala de musculação temos um vasto leque de possibilidades para trabalhar. Boa frase essa, boa frase, ficou, sim senhora, boa frase. Ok, Rafael, agora também tocando um bocadinho este tema, pode tanto estar na área do fitness, a população geral, como na área dos atletas, porque também sinto que há alguns atletas que gostam de sentir isto. Falámos aqui um bocadinho das dores musculares no pós-treino. Acho que ainda existe muito esta sensação ou esta devida importância de, ok, eu no dia a seguir ou 2 dias a seguir tenho imensas dores, quase nem consigo andar, o treino foi mesmo bom. Isto é bom? É mau? Qual é que é a tua opinião? Claro, é também esse o objetivo deste episódio. Aqui vem aquela típica resposta que é o depende. Eu quando dou formação, os alunos acabam por ouvir isto imensas vezes, porque depende. Acho que nós temos muita ideia de, no exercício, categorizar tudo como bom ou mau, e eu acho que nós devemos começar a categorizar como mais apropriado ou menos apropriado. Será que isto é mais apropriado para aquela pessoa e se calhar menos apropriado para outra?
por isso acho que a ideia do bom ou mau categorizar assim é um bocado, digamos, irrisório. Claro. Porque, por exemplo, aquilo que vemos direcionado à hipertrofia, ao ganho de massa muscular, é que numa fase inicial, aquele aumento de volume está muito relacionado com o dano muscular, ou seja, pode haver ou não essa tal dor muscular tardia após o treino. E aquilo que veem é que efetivamente esse ganho de massa muscular só começa a ocorrer passado algumas semanas, quando esse dano, essa inflamação que está a existir no músculo é reduzida. E aí é que nós temos a hipertrofia real. Portanto, termos dores após um treino poderá ser normal, desde que não sejam aquelas dores de, como tu disseste e bem, de não consigo andar. Acho que não é esse o objetivo que nós temos, de provocar uma dor tal que no dia a seguir é completamente difícil descer as escadas. E também acho que se pensarmos que, imagina que vamos fazer uma cirurgia aos dentes ou uma cirurgia no corpo qualquer, de certeza que não íamos querer um cirurgião ou um dentista que nos fosse fazer a cirurgia que tivesse cheio de dores musculares, porque efetivamente vai afetar a performance laboral deles. E é isso que nós, de certa forma, não queremos que aconteça. Portanto, acho que ter algum desconforto, aquele do género mexer e tipo, está aqui um ligeiro desconforto, pode ser normal. No entanto, se isso ocorre sempre que nós treinamos, talvez possa não ser, na minha opinião, a melhor coisa. Ou seja, deve haver uma adaptação e nós vamos nos adaptando aos estímulos. E então essa dor acaba por reduzir e nós ficamos mais capazes e com melhor adaptação. Portanto, se isso está sempre a ocorrer, provavelmente será um treino que está sempre a variar e a variação é boa. No entanto, se for sempre, pode não ser a melhor opção, não é? Nós sabemos que tem que haver ali um estímulo aplicado várias vezes para provocar efetivamente uma adaptação. Por isso, o bom ou o mau lá está, depende. No fundo, é essa a minha opinião. Claro, claro. E gostei da parte do mais apropriado ou menos apropriado. Porque a realidade é essa, nós tendemos muito a dizer, é bom ou mau, mas acho que também parte de nós, não é? Treinadores, personal trainers, educar, lá está, os nossos atletas, os nossos clientes para esse mesmo sentido. Eles perceberem, ok, pronto, aconteceu isto desta vez, se calhar da próxima vez já não vai acontecer, Exatamente. não vais ter tantas dores, não é? E aí, claro, é o que nós queremos, é a tal adaptação. É isso mesmo. Excelente. Rafael, agora tocando aqui um bocadinho na parte que acho que também foi o que tu falaste de uma área de interesse e que tu também estudas. Se queríamos falar aqui contigo sobre as lesões do ligamento cruzado anterior. Já vi que também dás, acho eu, uma formação, depois no final também podemos falar um bocadinho disso. Gostava de perceber como é que essas lesões acontecem. Sabemos, ou devíamos saber, que a maior parte das lesões acontecem, creio eu, se não estou em erro, nas mudanças de direção. Gostava de saber como é que elas ocorrem e as causas, o que é que podemos fazer. Gostava que partilhasses aqui um bocadinho a tua experiência. Sim, efetivamente é uma área que me desperta bastante interesse e também que na ciência é uma das lesões que está mais estudada. Isto porquê? Porque é uma das lesões que, em termos financeiros, afeta bastante os clubes e coloca o atleta muitos meses fora de campo, fora de atividade. Como é que elas acontecem? Ora, como disseste bem, é um desporto com muitas mudanças de direção, efetivamente tem maior risco deste tipo de lesão, e muitas vezes acontece com uma manobra em que o atleta vai mudar de direção com o joelho esticado e que ataca ao chão, o chamado heel strike, em que ele ataca com o calcanhar. Ou seja, acaba por haver ali uma rotação do fémur numa direção e uma rotação da tíbia no outro, juntamente com uma ligeira flexão do joelho. E isso será, digamos, um dos mecanismos pelo qual ocorre. Outro não tanto comum, e se calhar vão se lembrar da lesão do Zlatan Ibrahimovic, em que ele aterra com o joelho, digamos, numa extensão um bocadinho para lá daquilo que é o normal, e esse
é um bocadinho mais raro. Agora, digamos que as suas causas efetivas, não é? E sabemos que é nesse mecanismo, mas nem todos os atletas que passam por esse mecanismo se lesionam. Nós levantamos muitas vezes a questão da fadiga, no entanto, quando vemos os dados, vemos que a maioria do número de lesões do LCA não é no final de uma primeira parte ou no final de uma segunda parte, não é? Que supostamente é quando os jogadores estão mais fatigados. Sim. E não é isso que acontece, ou seja, essa questão da fadiga ainda não está bem explicada ou bem compreendida da nossa parte e necessita um pouco de maior estudo. Aquilo que eu tenho visto em alguns estudos e que acho que às vezes acaba por ser um bocadinho negligenciado, ou nem é tão negligenciado, mas que não é tão falado, é algumas adaptações neurais que podem existir, ou digamos algumas diferenças em termos neurais que poderão existir, que normalmente os atletas acabam por ter após a lesão, que é um déficit da ativação daquela zona e um déficit, digamos, de mapeamento da zona do joelho, em termos corticais, é que há atletas que já fizeram estudos prospectivos, ou seja, pegaram num grupo, analisaram, digamos, como está aquele cérebro e como é que é a ativação cerebral daquele grupo de atletas e depois viram que houveram ali 2, 3 que se lesionaram no LCA e foram perceber, não é? Depois, ora bem, o que é que estes atletas tinham de diferente dos outros para se terem lesionado, com uma possível causa, não é? E também temos de ter em mente que a lesão é multifatorial, nunca vamos ter, tem um joelho valgo, vai ter lesão do LCA. Sabemos que isso não é assim. Eu aí gosto muito de utilizar um sistema chamado de bandeiras. Isso existe na coluna, que é chamadas red flags. Eu gosto de utilizar isso para a lesão, ou seja, imagina, se eu tiver um joelho valgo, eu tenho uma bandeira amarela, por exemplo. Se eu for um atleta que fisicamente sou fraco, tenho mais uma bandeira amarela. Se eu sou um atleta que, por exemplo, estou com um rácio de carga bom, eu acabo por ter uma bandeira verde. E, digamos, quanto mais bandeiras amarelas e até vermelhas eu tiver, mais exposto eu estou a um risco de lesão. Eu gosto de usar esta terminologia e este tipo nas lesões. Mas como eu estava a dizer, aquilo que vemos é que em termos neurais parece haver ali uma fraca comunicação, vamos dizer assim, para tornar simples, entre o nosso cerebelo, que está muito relacionado com aquilo que é o movimento, Sim. e a nossa parte somatosensorial, a nossa parte sensorial do cérebro, ou seja, e como o próprio nome diz, existe ali algo em termos sensoriais que não tem muita ligação com o movimento. Como é que eu encaixo isto? Parece que aquela zona do joelho, efetivamente a sua propriocepção, ou seja, a sua percepção de como está posicionada, a capacidade de gerar tensão no quadríceps, parece que não está potenciada ao máximo nas suas capacidades. Não sei se me estou a conseguir fazer entender, mas parece haver ali um déficit nisso mesmo. Okay. E o que vemos, por exemplo, após uma lesão do LCA, é que há atletas que ficam com uma necessidade de usar a sua visão para perceber onde é que está o joelho. Não é? Se os colocarmos em qualquer tarefa, se estivermos atentos, eles vão olhar muito para o joelho lesionado. Claro. E isso é uma das adaptações. Não é? Nós, seres humanos, somos seres extremamente visuais e então a primeira coisa que vamos usar para perceber como é que está tudo é a visão. Claro. E se nós perdemos, digamos, o nosso carteiro que diz, olha, o joelho está dobrado, não é? Que é o nosso ligamento, nós vamos ter que usar outra coisa para compensar. Claro. E aí vem um problema que é, quando o atleta está em campo e tem que ouvir o treinador, tem que calcular a trajetória da bola, tem que olhar para onde está o adversário, tem que pensar que tomada de decisão ele vai fazer a seguir. E ainda tem que aquele cérebro processar como é que se encontra aquele joelho. Se esta propriocepção, estou aqui a usar um palavrão, mas se esta percepção de como está o joelho não está efetivamente potenciada, aquilo vai ser posto de parte. Claro. E então aí sim o atleta está com um maior risco de lesão. Portanto, mesmo no processo de, digamos, numa prevenção ou numa redução do risco de lesão, sim, acho que efetivamente há coisas que nós podemos trabalhar e aí também entra o tal treino cognitivo.
ou seja, tentar usar duplas tarefas, tentar desviar a visão dele do joelho. Pois, Lá está, são pequenas coisas e eu não tenho uma base científica a dizer que isto tem efeito. claro. Pá, é o meu raciocínio e eu sei que vale o que vale, no entanto, eu vou utilizando isto na minha prática. Ok, boa, boa, Rafael. Muito, muito interessante. Por acaso, não tinha noção, não é de todo uma lesão que estudo muito ou que tenho lido, nem sabia que era das mais estudadas cientificamente, mas tópicos muito interessantes sobre esta área. Obrigado, obrigado pela tua partilha. Rafael, aquela pergunta mágica que fazemos sempre aqui aos nossos convidados, o que é para ti um atleta moderno? Uh, Digamos que, Jorge, é uma pergunta um pouco ingrata no fundo. Eu querer categorizar efetivamente o que é um atleta, não é? Acho que a primeira coisa, ainda para mais o moderno, a primeira coisa é se o atleta achar que está a fazer um sacrifício, então não deve ser atleta, aquilo deve ser um gosto que ele tem, assim como nós temos um gosto pela nossa profissão e queremos sempre fazer melhor, e quem corre por gosto não cansa, acho que o atleta tem que ter gosto, acima de tudo, pelo aquilo que faz, e acredito que este atleta moderno terá efetivamente o gosto por aquilo que faz. E digamos que nesta evolução toda que tem sido físico, não é? Nós, há uns anos, os ginásios eram quase proibidos em algumas modalidades, mas isto tem mudado muito, felizmente. Sim, E acho que o atleta moderno é aquele que se preocupa cada vez mais, está não só com a sua alimentação, ser interessado e até saber um pouco e querer perceber o que é que está a fazer, não é? Ele, quando vem trabalhar connosco ou está num clube, ele entra mais que processo é esse, qual é o caminho final e qual é o objetivo e como é que vamos lá chegar. E também acho que faz parte da nossa profissão saber integrá-los no processo e lá está, tratá-los como um ser humano, porque eles efetivamente são seres humanos. Por isso, acho que resumindo assim, o atleta moderno será aquele que efetivamente olha para si não só de um ponto de vista técnico, da modalidade em questão, mas de um ponto de vista global, ou seja, físico, psicológico, técnico, do ponto de vista nutritivo, e que acaba por ter interesse de ser cada vez melhor. Acho que o resumiria assim, de uma forma grosseira, a isto mesmo. muito bom, Rafael, muito bom. É isso que eu também defendo e também é um bocado esse o propósito aqui do podcast, também chamar vários profissionais da área para os atletas perceberem cada vez mais que não é só uma área que vai fazer a diferença, mas sim todas essas áreas que tu falaste e muito bem. Rafael, para finalizarmos aqui o nosso episódio, fala um bocadinho onde é que as pessoas podem seguir o teu trabalho. Se quiseres também partilhar algumas das formações que tu dás, estás perfeitamente à vontade. Força. Olha, as redes sociais acho que são um ótimo local e eu vou tentando, assim que posso, publicar alguma informação, tanto para a nossa profissão como para o comum utilizador e até atletas que queiram saber um bocadinho mais. Por isso acho que as redes sociais são um ótimo ponto. A mim podem me encontrar em Braga, de Guimarães, trabalho em duas cidades distintas. E também em termos de formações, eu tenho efetivamente um curso online da reabilitação do LCA, em que tenho um pouco da minha visão sobre essa reabilitação e que foge um bocadinho àquilo que é só o físico, ou seja, eu acho que nós no físico já estamos até mais capazes e então quero dar um bocadinho daquilo que acho que pode ser melhorado ainda. Já fazemos um bom trabalho e então vamos efetivamente melhorá-lo. Quem tiver
interesse em perceber o que é a visão lá está, do grupo de estudo em que eu estou inserido, o GETFA. Tem então a formação da BioWiser, que é mais longa, é uma formação que acaba por durar uns 9 meses, que é um fim de semana por mês, que é o Strength and Conditioning Specialist. E eu agora estou também a gravar uma formação sobre recuperação de lesões, que vai ser vendida online, também na BioWiser. Por isso, podem esperar por novidades nesse sentido. E por fim, também te agradecer pelo convite, Joshua, mais uma vez, dar-te também os parabéns pelo teu trabalho, os parabéns pela criação deste podcast, que acho que é extremamente interessante e é sempre bom haver profissionais como tu que têm este interesse em querer partilhar e querer elevar a qualidade daquilo que é a nossa profissão. Por isso, muito obrigado. E também agradecer a todos os que perdem este bocadinho de tempo aqui a ouvir-nos. Muito obrigado para eles também. Mais nada, Rafael. Obrigado eu, mais uma vez, pelo teu tempo, pela tua presença. Obrigado pelas palavras e também obrigado a quem nos está a ouvir. Até à próxima.